vocês. A palavra está no livro de Mateus, capítulo 8. Quando você achar, fique de pé para que possamos ler em reverência ao nosso Deus. Abra sua Bíblia em Mateus 8. Vou ler a partir do versículo 23. Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. E Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Abaixa a sua cabeça, Senhor Deus, meu Pai, obrigado. Essa é a tua palavra, Pai. Pai, aqui estão filhos e filhas, Pai, que aceitaram o seu convite hoje através do Espírito Santo de Deus e chegaram no seu templo, Pai. E muitos estão aqui hoje, Pai, precisando do teu toque, precisando da tua cura, precisando de ânimo, precisando de renovo, Pai. Eu não sei, mas tu sabes todas as coisas, Pai. Então agora, Pai, comece a trabalhar no nosso meio, através do Espírito Santo de Deus. E anula o pastor Luiz Carlos. Somente tem permissão para falar aqui. É o Espírito Santo de Deus. Mas fale, para que tudo aqui seja para a honra e glória do teu nome, que toda a igreja diga. Amém. Podem sentar-se. Aqui diz que o Senhor entra no barco e todos os discípulos entram em seguida. Íntimo contato com o mestre, ano de popularidade. Então eles do lado do mestre, querendo aprender as lições cada vez mais, vendo que o que o mestre fala a gente aprende melhor. E essa travessia era um momento que o Senhor usava para descansar. Duas naturezas, a divina e a humana, tinha que descansar. A natureza humana cansava. Para vocês terem uma ideia, o mar da Galileia não é um mar, é um lago, né? Ele fica mais ou menos mais de 200 metros abaixo do mar Mediterrâneo. O local goza de um clima subtropical. O ar quente que ali é produzido, ele se choca com o ar frio que vem dos montes próximos e provoca a tempestade de ventos e ondas violentas. É um fenômeno climatológico. No Museu do Louvre, na França, tem um quadro de Jean-Louis Despierre, que representa essa parte dessa palavra. No quadro, um quadro é grande, tem uma parte escura, onde mostra o desespero, as amarras, aonde você vê os discípulos segurando aquela vela, e cada um com a face mais aterrorizada, uma coisa horrível, alguns assim, achando que já estava morrendo, desespero. Na parte clara do quadro, a parte fica mais bonitinha assim, mostra Jesus dormindo. Jesus dorme. Em cima do seu corpo existe uma névoa branca, bonita. E através dos céus, os raios de luz
cai exatamente sobre o corpo dela, entrando pelo céu no corpo de Jesus, que o pintor quis mostrar a natureza divina de Jesus. E o resto lá, sentimento de morte, desesperados, uma coisa horrível. E vocês sabem que o terror invade mesmo. Eu me lembro que eu tinha assumido um órgão do Estado, a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. E lá tinha um elevador, olha gente, que elevador. Um elevador muito antigo, né? E ficava aquela fila de gente para subir, para resolver os seus processos. E um dia, eu estou lá na sala, me chamaram correndo. Professor Luiz Carlos, professor, desce. Eu falei, o que houve? O elevador deu problema. Gente, o elevador estava cheio. Tinha mais ou menos 12 passageiros. Ele parou entre o segundo e o terceiro andar, bem no meio, parado. E aí eu caí na besteira de perguntar à assessorista, que era uma senhora, que era muito amiga minha, e eu falei, Inês, ela, oi professor, eu na porta falando, falei, o que houve, Inês? Aí ela, professor, eu acho, eles vieram aí ontem, né? Eu acho que um cabo arrebentou, mas ainda tem 3. Meu irmão, quando ela falou isso, aquelas pessoas ali, Jesus, uma gritaria, já com socorro, eu vou morrer, cara, uma confusão danada. Eu falei, cara, como é que a Inês fala uma coisa dessa, né? Mas geralmente é assim, né? Quando dá uma coisa assim que nos amedronta, a gente fica achando que vai dar errado, achando que vai acontecer comigo, né? E aqueles homens que estavam no barco a maioria deles já eram pescadores, já conheciam aquele fenômeno ali. De vez em quando aquilo acontecia, mas agora, na hora do terror, na hora do medo, se esqueceram de tudo, porque aquelas ondas, né, começaram a duvidar até do Senhor, sabendo que o Senhor tinha um brilho especial, amém, mas eles não acreditavam nisso, porque o brilho do nosso Pai é o que basta para dar sentido à vida e assegurar os nossos livramentos nos dias difíceis. Foi o que você acabou de cantar aí, não é? Na tempestade, a mão poderosa está contigo. O teu barco não afunda, sabe por quê? Porque Ele está dentro do seu barco. Como é que pode um barco afundar com Jesus dentro? Impossível, se Ele tem o controle de tudo. E esses homens estavam andando com Ele e viram tantos milagres. Como é que pode, de uma hora para outra, parece que eles se esqueceram do que é que está acontecendo? Parece que ainda fala isso assim, olha, correm, quer dizer, deve ter gritado, Senhor, né? Salva-nos, ele está dormindo, vamos morrer, ou seja, vamos perecer. Olha o que Jesus fala, Jesus não mexe nem no mar, nem mexe nos ventos. Por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? Sente só o peso disso, você ser chamado a atenção pelo Mestre. Por que vocês são medrosos? Se fosse eu falaria, por que vocês estão frouxos assim? Raça que não vale nada. Mas de Jesus é mais. Por que vocês são tão medrosos? Já tinham visto tantos milagres, andando com Jesus, como é que numa hora dessa, eles entram numa dessa? E vê que Jesus, em primeiro lugar, não quis saber de parar nada não. Primeiro Jesus chama a atenção deles. Nós temos uma vantagem.
Nós temos vantagem, graças a Deus, porque aqui nesse momento, os discípulos perderam a fé. E vocês sabem qual é a nossa vantagem? Você tem Bíblia? Amém? Tem Bíblia? Tem Bíblia? Se você percorrer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai descobrir que a Bíblia é o livro que trata das relações do homem mediante a fé. A fé tem tamanha importância, e vocês sabem que o capítulo 11 de Hebreus, né? Hebreus considerado a galeria dos heróis da fé, né? Tem a palavra da fé, que ele é fiel. A fé é o firme fundamento, a fé é a base da esperança que nos faz seguir em frente, deixando para trás as dúvidas, incertezas e incredulidades. Então você imagina a sua vida como está? Tem tempestade aí, tem onda violenta, tem coisa acontecendo, mas você está nas mãos do Pai. Nada vai prevalecer sobre você. E a fé é o nosso ponto de partida para que a gente possa reconhecer e receber a salvação dele. A pessoa tem condições, ela acredita. Como eu já dei aqui o meu testemunho, né, da minha mãe, eu pensava até que minha mãe era meio perturbada, porque 35 anos orando por mim, cara, não é para qualquer um não. E orar todo dia. Hoje eu estava até falando para a Naná. Eu acho que chegou uma hora que Deus pensou assim, cara, essa irmãzinha, cara, que coisa, ela não para, Gabriel. E o Gabriel, cara, demais, né, Jesus? O que faz? Né? Acho que eu atendi ela, 35 anos orando por esse maluco, o filho dela. Traz logo essa praga para nós. Eu acho que foi assim. 35 anos orando. Você imagina isso? Dá para você entender? E não era uma oração só de manhã, não. Tinha oração na hora do almoço, tinha oração na hora do jantar e tinha oração à noite. E você imagina, então, quantas vezes eu estava lá. Sempre estou lá, sempre estou lá. A fé. A maneira mais simples que eu conheço da fé, sabe? Que é a certeza que Deus diz em sua palavra a verdade. Ele diz que o que ele vai fazer, e ele afirma através da sua boca. Então fala para o teu irmão, tua boca é boca de bênção, cara. Essa é a certeza, a confiança absoluta na palavra de Deus, é a fé. Quando você age pela fé, não leve em conta as suas sensações, não, nada disso, não. As nossas sensações, sejam elas fortes ou fracas, não fazem a menor diferença. Elas não podem ser confundidas com a fé. Nós temos que estar ligados na palavra de Deus. E não em nós mesmos, nem nas nossas sensações. Outro elemento que não podemos levar em consideração são as probabilidades. Muitos se dispõem a crer apenas naquilo que talvez aconteça, possa parecer provável. Muitos é assim. A fé não tem nada a ver com probabilidade, nada. O território da fé começa exatamente onde termina das probabilidades, onde nem a vista nem os sentidos alcança. Amém? E você vê como esses homens são vacilões. Depois de ver ele acalmar a onda e o vento, olha o que eles falam. Que homem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que coisa, né? Parece como é que pode ser tão tapados assim? E eles já tinham visto coisas pra caramba com Jesus Cristo. Já tinham visto tantas coisas, mas eu não sei não. Olha lá no capítulo 21. Capítulo 21 de Mateus. Versículo 18. Olha só. Isso aqui é uma coisa para vocês entenderem o que eles já tinham visto.
21:18. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome e, vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: nunca mais cresça fruto de você. Nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram: como a figueira secou depressa? Ao que Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que, se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se dispuserem a este monte: levanta-se e jogue no mar, assim será feito. E tudo que vocês pedirem em oração, crendo, vocês vão receber. Fala para o teu irmão: glória a Deus. Você acredita que pode realizar? Você acredita? Acredita que pode realizar? Dependendo da sua fé, você faz coisas pequenas ou coisas grandes, né? É igual aquela irmã que chegou para mim: pastor, eu estou com uma fé tremenda. Por quê? Aparecida. Aí ela: pastor, você não vai... Cara, Deus falou comigo essa noite. Eu sonhei que eu ganhei um Volkswagen 68. Falei: faz isso não. Você vai... Não, sonha de novo e devolve esse carro em nome de Jesus. Como é que alguém sonha que eu vou ganhar um carro 68? Um Volkswagen 68? Mas tem gente que pensa assim, pensa pequeno. É igual também, uma vez eu contei aquela história do pescador que vocês conhecem, né? O cara vai pescar, cara, prepara tudo para pescar, leva o bornal, leva tudo e aí vai lá na beira lá e começa, pá, jogando a linha, pá. Aí daqui a pouco vem um peixinho, pá, pequenininho assim. Aí ele pega o peixinho, aí bota dentro da bolsa. Aí olha o peixinho, pegou uma reguinha, botou assim, botou na bolsa. Jogou de novo, aí veio um peixe maior. Quando esse peixe maior veio, ele pegou o peixe, olhou, aí pegou a reguinha, botou no peixe. Cara, ainda faltava muito, o peixe muito maior que a reguinha. Aí ele pegou o peixe, jogou de volta, devolveu. Vocês imaginam, né? O demônio vê tudo, está sempre olhando. Aí veio um demônio: ô meu irmão, que pesca é essa sua aí, cara? Cara, tu pegou um peixinho aí, tu guardou, e esse peixão grandão, cara, tu pegou e tu devolveu, por que tu fez isso, cara? É porque o peixe é muito grande. Como é muito grande? Aí ele falou: meu irmão, você está vendo aqui essa reguinha aqui? É o tamanho da minha frigideira. Então eu só pego peixe até esse tamanho. Fala para o teu irmão: troca de frigideira, cara. Fala para ele: troca de frigideira. Pelo amor de Deus. Tem gente que pensa muito pequeno, pensa pequeno, né? E a fé, vocês sabem, na Bíblia ela tem várias intensidades. Mateus 6,30 diz assim: pouca fé. Mateus 8,10 diz: tanta fé. Mateus 17 diz: fé como um grão de mostarda. Atos diz o seguinte: homens cheios de fé. E Romanos diz: a medida da fé. É por isso que, às vezes, nós vemos gente fazendo coisas grandes para Deus, enquanto outros vivem uma vida bem pequena ao lado de Deus. Não dá para entender, porque o trabalho de cada um é proporcional à sua fé. Só fará grandes coisas para Deus quem tiver fé abundante, fundamentada nas promessas do Altíssimo. A fé produz segurança. Quem está em Cristo está em segurança. Mesmo que ao seu redor a situação seja adversa, eu te digo, não vai te tombar. Nenhuma arma forjada pelo Satanás vai te jogar para o chão. Não adianta. Veio o Salmo 46.
Olha que coisa linda. Isso é para você colocar no seu coração, tá? 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Está lendo isso aí? Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejam em sua fúria e os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, e Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam as nações, o reino se abala, Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você sabe o que quer dizer isso? Que você será vitorioso em tudo. Sem nenhuma incoerência, você está servindo a Deus, né? Sempre, né? Com o coração quebrantado, crescendo a cada dia mais na palavra, e de uma hora para outra você começar a ser derrotado. É impossível, a não ser que você deixe uma brecha na tua vida para que o demônio entre. E como é que acontece a brecha? Com a desobediência, que não é o seu caso. Fala para o teu irmão, ele não está falando contigo não. A fé não vê fracasso. Deus tem um grande prazer em aumentar a fé dos seus filhos, lógico. E a nossa fé, que inicialmente é fraca, ela só se fortalece através do exercício. Em vez de buscar uma vitória sem luta, de rejeitar as provações, de não querer exercitar paciência, devíamos dispor-nos a aceitar tais fatos das mãos de Deus, vendo como um meio de crescimento. Esses ventos, ondas violentas, tempestade, provações, obstáculos, dificuldade, eu digo para vocês, isso aqui são os alimentos da fé. Alimentos da fé. Assim como pedimos para Deus fortalecer a nossa fé, assim também nós temos que aceitar aquilo que Ele prepara para nós. Ele nos envia, sabe para quê? Para fortalecer o seu crescimento, para processar esse fortalecimento em você. Então nós temos que permitir, Deus, vem a provação, dificuldade, sofrimento, mas eu sei que isso tudo é o objetivo que Ele tem para te ajudar a crer, que Ele vai te dar a vitória no momento final, porque a última palavra é dEle. Aí você pode estar achando que vai ser derrotada, mas não vai não. Mais uma vez nessa semana você receberá essa vitória das mãos do nosso Deus. No meio das provações, é que nós exercitamos a nossa fé. E aí, aquilo que na visão de muitos aparenta fracasso, para nós é um meio a mais para que possamos depender de Jesus. Você se lembra quando o apóstolo Paulo, falou para Deus assim, eu sou fraco, eu estou com esse espinho que eu carrego. Diz que ele clamou 3 vezes, e quando o judeu clamava 3 vezes, porque o negócio era grave. E Paulo falando, eu sou fraco. Vocês sabem o que é que Deus falou para ele? A minha graça te basta. Quando eu comecei a deixar que Deus operasse em mim, procurando confiar inteiramente na sua palavra, eu comecei pelas promessas contidas. As promessas contidas.
Abram suas Bíblias no livro de Mateus 6. Mateus 6. Você hoje vai sair daqui muito forte, fortalecido. Versículo 25. Você conhece bem esse versículo? Eu criei nessa palavra aqui, eu descansei nela. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que essas aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupa com o que vão vestir? Observe como crescem os lírios nos campos. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu, Ele sabe o que é que se precisa. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Eu creio nessa palavra, eu quero que você creia nessa palavra. É lógico, isso aí não é do dia para a noite, não. A fé plena demora um pouco. A gente não consegue isso de uma hora para outra, não. A gente começa com uma pequena fé, mas você vai exercitando passo a passo, passo a passo, passo a passo. E você vai ficando firme na palavra de Deus, e a sua fé cada vez mais ela irá se fortalecer. A minha é igual a de todos os filhos de Deus. Agora, eu acredito que seja um pouquinho maior, porque eu exercito mais, né? Eu faço mais coisas para ver como é que pode ser. Hebreus 6,12 diz o seguinte: para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Basta uma palavra de Jesus, e o que está morto vem à vida. O que é que está aí morto? Qual é o projeto? Qual é o desejo? O que é que tu carrega que está morto? Hoje recebe a ressurreição. Você que veio aqui hoje, está enfrentando tempestade na sua vida, quem sabe na sua vida financeira, às vezes falta a grana para pagar as contas. Se lembra daquela passagem quando chegou a hora de pagar os impostos? Vocês se lembram dessa história? E os discípulos falaram: Jesus, nós não temos dinheiro para pagar a quantia aí, para passar ali na roleta, a gente não tem. Como é que o Senhor resolveu essa situação? Ele falou: Pedro, vai lá, pesca um peixe. E olha, ainda falou assim para o Pedro: Pedro, pesca um peixe, que você vai achar uma moeda dentro da boca desse peixe, e essa moeda vai dar para pagar tudo. Agora você imagine falar isso para uma pessoa que tem pouca fé e que é pescador. Uma moeda dentro da boca de um peixe. Eu já vi muita coisa, mas moeda na boca de um peixe. Imagina como é que ele deve ter pensado nisso. Dinheiro na boca do peixe. Eu já vi anzóis, eu já vi vermes, já vi algas,
mais dinheiro. Que situação! Pedro pensando, que situação! E Jesus sonda e sabe de tudo, está vendo que o moleque está questionando, né? Pedro, vai lá e pega o peixe. Ele pegou o peixe, abriu a boca do peixe, e lá dentro da boca do peixe tinha uma moeda cintilante. Agora, por que Jesus resolveu essa situação com um milagre? Porque simplesmente ele podia falar assim, olha, vamos fazer uma coleta aí, bota todo mundo aí, vamos pedir aí alguém, ou vamos fazer um trabalho aí para ganhar um dinheirinho, né? Então uma vaquinha, pá, que a gente consegue os recursos. Não. Ele se move de modo sobrenatural. Sabe por que isso? Para provar aos seus filhos que ele fará o impossível por você, por mim, que ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Então ele se move de modo sobrenatural. Qualquer problema financeiro, fique certo que Deus vai te dar o escape, 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 Deus vai dar o que você está precisando. Essa necessidade, muitas vezes fica desesperada, Ele vai prover para você. Ele vai conceder para você. Você viu, ele alimentou Elias, você lembra da história de Elias? Como é que ele alimentou Elias? Com pão. É pão. E depois ele inventou, olha como é que Deus, cara, Jesus é tremendo. Inventou os corvos trazendo carne para ele comer. Corvo come carne? Como é que pode, né? Não, agora o corvo está fazendo como se fosse o Uber, né? Levando carne para Elias. Aquela viúva, não tenho nada, só tenho um pouquinho lá de azeite, um potinho, não dá para nada, um pouquinho de farinha. Não, faz um bolo para mim aí. Faz um bolo aí, porque depois vai melhorar. E melhorou. Ele falou, olha, pega todas as talhas emprestadas aí e tal, e começou abundantemente a aparecer o azeite. Vai numa pregação na montanha, mais de 5.000 pessoas, e alguém chega para ele, Senhor, o pessoal já tem há muito tempo, eles chegaram aqui 9 horas da manhã, já são 2h30, né? O pessoal está com fome, já estão falando aí, querendo comer alguma coisa, e nós não temos nada aí. Não tem nada? Não tem nada, Senhor. Aí vem o Felipe chega perto dele e fala, Senhor, tem só um garotinho aí que trouxe um peixinho e uns pãozinhos. Então traz. E aí ele faz um milagre. E alimenta todo mundo. Você sabe por que eu estou contando isso? Porque você está precisando de um milagre. Essa noite ele está falando com você. Eu faço o melhor por você. Eu vou fazer o impossível por você. Não importa a luta que você está enfrentando, Ele vai te dar a vitória. Talvez você esteja nesse barco hoje, açoitado pelas ondas, ventos, mas creia que nada é impossível para Deus. Não existe garra do diabo que Ele não quebre. Apropie-se nessa noite da fé. Vai transformar as suas situações. Ele olha para os ventos, as ondas, e manda se acalmarem. Porque às vezes a dúvida olha para baixo, fica achando que não vai ter solução. A fé não, a fé olha para o alto e fala, Deus, o Senhor está vendo a minha situação? A dúvida vê o perigo, a fé não, a fé enxerga a segurança. Não, eu tive num culto domingo à noite e ficou bem claro como age o nosso Deus. A dúvida logo se afunda no desespero, mas a fé se agiganta na esperança. A dúvida pergunta, quem crê? E você, com toda a certeza nessa noite, responde, eu creio. 1, 2, 3. Eu dou posse a você dessa bênção nessa noite.
para que você possa ver acontecer o melhor. Porque tem uma palavra em Salmo 45, se você puder, abre, muito boa. 45:1, olha só que coisa linda. 45:1. O meu coração transborda de belas palavras. Olha só. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de um hábil escritor. Você sabe o que quer dizer isso? Que há poder nas suas palavras. Tua palavra é uma palavra de criação. Tua palavra constrói, mas a tua palavra também destrói. Amém? A tua língua tem poder. Fala para o teu irmão, tua língua tem poder. E o salmista está falando isso aqui, olha. Tomado pelo Espírito de Deus, ele fala assim, olha, o meu coração ferve com palavras boas. Aquilo que eu falo, o salmista deixou bem claro isso. Se escreve, a minha língua é pena de um destro. E a minha língua tem poder. A sua língua tem poder. Por isso não esquece, nunca, sempre abençoando o seu filho. Nunca fala, isso aí não vai dar para nada, isso aí você não presta, isso aí abençoa seu filho, seu marido, sua esposa, porque a tua boca é boca de bênção, amém? E as nossas palavras vão determinar o que vai ocorrer. Tem que prestar atenção nisso. E uma coisa que nós às vezes nos deparamos em nossas vidas são com as manchetes. Vou falar sobre manchetes para você. É o título principal que dá o maior destaque, às vezes, a primeira página de um livro, de uma revista, ou até na televisão, para chamar a sua atenção, para depois continuar a leitura. Sabia que nos jornais tem um cargo chamado mancheteiro? Ela tem a responsabilidade de criar título para cada reportagem. Ele define qual será a manchete, porque através da manchete o eleitor vai procurar a reportagem, ele compra o jornal. O mancheteiro tem que ser bom. Eu me lembro que numa reportagem de um jornal, um dia o cara botou assim: Carla Pérez passa mal ao saber da própria morte. Olha só que absurdo. Como é que vai? Mas chamou a atenção. Outra manchete é assim: cachorro fez mal a artista. Aí você vê, pô, cachorro fez mal. Aí tu vai ver que cachorro é esse. Cara, porque ela comeu um cachorro quente. Cada coisa que desbota que é uma coisa, pá. Eu vi um livro, eu também já caí nessa, já fui pela manchete também, um livro, né? Aí estava assim: 5 pessoas encontraram o melhor de Deus. Você pode ser o 6º. Eu falei, esse livro deve ser bom. 5? Deve ter coisa boa aí. Aí eu fui ver. Cara, eu comprei o livro. Você sabe o que queria dizer? Os 5 que acharam a salvação, deu tudo certo para eles, eles passaram por muitas situações de confusões, contendas, né? Adversidades. E o 6º que ele se refere ali não é o 6 não, é um cesto de lixo. Então, eu seria o 6º, onde ele joga todo o lixo de coisas que eles tiveram de ruim, que é para poder eu me fortalecer. Né? Mas como é que eu caí nessa? Primeiro, porque o 6º é com 6, e o 6º de 6 é com S, E, X, não é? Mas eu caí, quando foi o 6º, eu achei que eu seria o 6º a ficar uma boa. Mas uma coisa Paulo deixou claro numa palavra dele: nós somos, olha só, nós somos o espetáculo vivo de Deus.
Tá? Você sente a sua importância nisso? Você é um espetáculo vivo de Deus. Se nós somos um espetáculo vivo de Deus, é a carta de Deus. Então, quando estamos andando no mundo aí fora, o mundo está te vendo. Muitas pessoas estão te vendo. E você sabe disso. Às vezes você faz alguma coisa e alguém já critica, pô, já é crente, é de igreja, né? Já ouviu falar nisso? Então o mundo te vê. É como se fosse, né, o BBB do inferno, filmando tudo que a gente faz. Então nós temos que dar uma manchete para o mundo. Tu tem que dar uma manchete para o mundo, amém? Fala para o teu irmão, tem que dar uma manchete. Posso dar para vocês uma ideia da manchete para amanhã, para segunda-feira? Vocês querem uma manchete para amanhã? Querem? Né? Então você vai segurar essa mensagem para você. Talvez você diga, pastor, não estou entendendo. Não, eu vou te dar 7 palavras que eu encontrei na Bíblia, tá? Que foram manchetes na vida de homens que foi definida para que eles pudessem marcar a vitória. A tua palavra, sua palavra hoje é pena na mão do destro escritor. Você vai falar porque o teu coração está fervendo de palavras boas e você diga amém. Aquilo que você falar vai andar contigo nessa semana. O inimigo vai olhar para você e vai falar, cuidado, essa mulher está falando coisa ali, eu acho que não dá, acho que não dá para atacar ela não. Então, tudo que você falar vai se cumprir. Você pode dizer glória a Deus? A primeira manchete que eu quero tirar para você é de um homem chamado Abraão. Você conhece Abraão? Experiência nova, 4 vezes. Abraão se afastou de alguém que ele amava. Deus pediu para ele se afastar da parentela dele. Afaste de Ló. Deus pediu que ele se afastasse de Israel. Se afaste também de Isaac, que era o seu filho. E lembre-se, Isaac era o filho de coração de Abraão. Então por que Deus pediu esse filho? Isaac era fruto de uma promessa de Deus. Abraão, eu quero Isaac, teu filho único. É esse que eu quero. Eu fico pensando, por que Deus pediu isso? Abraão deveria tomar a decisão. Pensou assim, eu tenho que definir. Acredite em Deus, acredite em Deus. Abraão pegou Isaac e disse, Isaac, Deus pediu um sacrifício. E Abraão acorda cedo, vai com Isaac. Isaac não perguntou nada, eles foram para o altar do sacrifício, aproximadamente 80 quilômetros, 3 horas de caminhada, chegam ao local no pé do monte. Segundo a Bíblia, Abraão começa a definir o que acreditava verdadeiramente em Deus. Abraão, Isaac e 2 servos. Abraão vira para os servos e fala assim, olha, presta atenção, vocês fiquem aqui, porque eu e Isaac vamos oferecer sacrifício e nós voltaremos. Nós voltaremos. Deus pediu Isaac. Ele está falando aqui, nós voltaremos. Ele cria muito em Deus. Ele pensou assim, eu não vou abrir mão de Isaac. Ele diz isso no seu coração. Deus vai dar um jeito. Deus vai dar um jeito. Deus vai dar um jeito, vai dar tudo certo. E ele chega no Monte Moriá. Vira para Isaac e diz, filho, chegou a hora. Isaac fala para ele, pai, nós trouxemos a lenha, o altar está aí, pai. O que a gente vai fazer agora? Cadê o cordeiro, pai? O cutelo está com o senhor. E aí Abraão escreve a manchete, a primeira manchete. Isaac, eu não trouxe, mas Deus proverá. Você vai acordar amanhã. Levante e mande uma carta para o mundo. Eu não sei o que te espera. Eu não sei qual é a saída. Eu não sei o que é que você está querendo que aconteça. Eu não sei. Ele sabe que alguma coisa você está esperando para resolver essa semana. Mas eu te digo que Deus vai prover uma saída. Ele vai prover, no final vai dar tudo certo. Deve ser contas a pagar,
audiência, algum exame de saúde, está precisando de uma resposta de Deus amanhã? Então fala para o teu irmão, tua manchete de amanhã: Deus proverá. Mas fala com fé, fala com fé. Tu vai acordar amanhã e Deus proverá. Ele vai te dar o escape para essa situação. Na igreja de Nova Vida, a sua igreja, Deus manda te avisar que Ele vai prover na tua vida. E quando você sair da cama, que logo os demônios já vêm para te perturbar, você sabe disso, eles vão olhar um para os outros e vão dizer assim: temos um pequeno problema. Chefe, temos um pequeno problema. O irmão está lá com a cara assim que Deus proverá. Então não vai dar para a gente chegar perto dele não. Os olhos dele estão falando assim: Deus proverá. O jeito que ele levantou, ele está dizendo para nós que Deus proverá. E é isso que vai acontecer amanhã. O demônio não vai te afligir, não vai te atacar. Amanhã, você, no final do dia, você vai conhecer a provisão de Deus, você vai ter esse toque, você vai ter esse sinal. Deus proverá. Segunda manchete. Tem um homem, vocês conhecem bem, chamado na Bíblia de José? Coitado, José, vítima da injustiça dos irmãos, vida odiado pelos irmãos. Sonhava, tinha uma túnica muito bonita, os irmãos colocaram ele dentro de um poço, né? Depois tiraram do poço, venderam como escravo, tiraram a túnica, mancharam de sangue, chegaram para o pai, ali morreu, tá? E ele vai para o Egito, no Egito ele é vendido de novo, vai trabalhar numa casa como escravo. Ele era abençoado, foi abençoado na casa de Potifar, mas a mulher de Potifar, de olho nele, lançou sobre ele, né, querendo pegar José. Aí ele saiu fora, correu, mas ela lançou sobre ele acusações, ele acabou na cadeia. Não adianta, ele era abençoado, na cadeia ele virou o cara que cuidava de toda a cadeia, virou o amigo do diretor lá. E ele falou para o cara que estava lá, o copeiro: quando você chegar perto do farol, fala de mim lá, cara, fala que eu estou precisando conversar com ele, papá. Fala que eu quero ter uma conversa com ele. Quem aqui está querendo uma promoção? Só um, dois, só duas pessoas, três. Vai. E aí, ele foi levado ao faraó. Lá no faraó, o sonho do faraó, ele conseguiu interpretar e deu a revelação ao faraó, virou governador. E naquele momento que ele vira governador, a primeira coisa que ele fez, chamou os seus irmãos, né? E os irmãos foram para lá, e ele fala assim de imediato para eles: vocês se lembram de mim? Não, eu sou José. Vocês não se lembram de mim, não, naquele buraco lá que vocês me botaram? Então eu vou te dar a manchete. Está preparada? O inimigo intentou o mal contra mim, mas Deus me abençoou com uma bênção extraordinária. Mudou a minha condição, me deu uma posição notável. Guardou essa? Tem gente que está anotando, né? Essa é para terça-feira, tá? Para terça-feira. Tudo que estão planejando contra você, Deus vai pegar tudo, titim por titim, e vai transformar numa bênção maravilhosa. Não importa se tem inveja, calúnia, perseguição, macumba, feitiçaria, é de Deus. Deus vai transformar tudo isso que você está querendo numa vitória estupenda, com uma promoção. Então fala para o teu irmão: vai ter promoção em nome de Jesus. Está pronto para quarta-feira? Josué está lá, vai conversar com Moisés. Disse assim: Moisés, o negócio lá é forte, hein?
cidade lá tem caixa de banana, tem que ser carregado por 2 homens. Lá tem gigante, a primeira cidade, tem uma muralha. Moisés, eu acho que não vai dar para nós não, esquece. Caleb pede a palavra e fala assim: Moisés, subamos e possuamos o que o Senhor Deus nos prometeu. E falou para Moisés: eu não olho o tamanho do gigante, eu olho para o tamanho do meu Deus. Eu olho para o tamanho do meu Deus. Então você não vai desistir. Então na quarta-feira, olha, quarta-feira, hein? Subamos, possuamos aquilo que o Senhor está prometendo para nós. Fala aí, subamos, possuamos tudo aquilo que Deus está prometendo para nós nessa noite. Você não vai desistir não. Hã? Amém? Você vai, olha, eu estou falando isso aqui porque eu quero ver você na semana que vem dando um testemunho aqui que algo vai acontecer em nome de Jesus Cristo. Quinta-feira teve um homem, outro, aquele já falei de Josué, né? Aí fala: ô José, chegamos aqui na terra, mas tem um pessoal nosso aí que está conosco que não querem saber não querem nem saber de Deus. Aí eles já estão bem lá, cada um vendo o seu cantinho lá, não querem adorar não, se esqueceram de tudo. Então você vai escrever a manchete de quinta-feira. Repete: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tem gente na sua casa que ainda não conhece Deus, Deus vai tocar. E você diga: glória a Deus. E o inimigo não vai poder tocar na sua família, porque você e sua casa vão servir ao Senhor. Sexta-feira tem aí? Os muros de Jerusalém estão precisando ser construídos. Neemias vai reconstruir. 2 homens, aquele Sambalá, Tobias, né? Vem para conversar com ele, diz assim: olha, eles estão vendo que ele está construindo tudo bonitinho. Aí eles falaram que antes eles eram contra, agora estou vendo que está ficando pronto o muro. Aí eles chegam para Neemias: Neemias, desce daí que nós queremos conversar contigo, tem um assunto muito bom. Mas isso tudo era mentira, era para atrasar aquilo todo. Olha a sua manchete para sexta-feira, preste atenção, hein? Não poderei descer, pois estou fazendo uma grande obra. Não poderei descer, pois estou... Cara, sinceramente, essa semana vocês vão dar um show de bola, em nome de Jesus. Essa semana você não pode perder tempo com fofoqueira, com disse-me-disse, que essas coisinhas não perde tempo não. Alguém que chega para você e fala: essa coisa de ir para a igreja, está perdendo tempo na igreja, o que tem lá na igreja? Não tem nada, não sei o que, tá. Você já vai para a igreja para dar dinheiro para pastor? Eu já ouvi isso, né? É que alguém está querendo te tirar da obra de Deus. Estou falando isso para que você saia, mas você está fazendo uma grande obra. Sábado, o homem que conheceu uma coisa que nós não entendemos, não somos isentos de luta. Deus não livrou Daniel de entrar na cova dos leões, ele livrou na cova. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego de entrar na fornalha, ele livrou dentro da fornalha. Eu quero que você entenda: o justo sofre, mas deixa Deus entrar nos seus problemas, Ele vai te ensinar, Ele vai te ensinar. O problema não vai te massacrar, você não verá derrota. Você sabe da história de Jó, perdeu tudo, dinheiro, casa, filho, bens, né? O que é que falta para esse homem perder mais? Doente já, com tudo ruim, tudo machucado, cheio de pus, se coçando com um caco de telha, uma coisa horrível, né? E ele deu para nós uma manchete: apesar disso tudo, fale comigo, eu sei que o meu Redentor vive.
Ele é o Deus que nessa noite está dizendo para você que Ele tem o poder para te livrar. Ele não morreu, Ele está vivo. Então essa semana você vai profetizar. Ele vai te colocar, mais uma vez eu te falo, no lugar de vitória, porque o seu Redentor vive. Então, meu irmão, essa semana é só vitória. E domingo? Domingo você está se preparando para vir um culto à noite, porque você vai dar um testemunho, né? Mas diz que um preso, estando preso, né? Um homem na Bíblia foi preso, ele está com fome, e preso não podia fazer nada, o esgoto da cidade passava dentro da prisão dele, dormia com aquele cheiro de excremento humano, e ele tinha um pequeno buraquinho que ele olhava assim, ele via o sol. E um dia ele olhou para essa situação e disse o seguinte: gente, está difícil, mas sabe de uma coisa? Com todas essas dificuldades aqui, eu estou precisando mandar uma carta para o meu irmão, um irmão que eu tenho lá de Filipe. Tá bom, então pode mandar a carta. E ele botou uma manchete na carta que é para você. Está pronta para repetir? Tudo posso naquele que me fortalece. Nada vai suportar os teus inimigos. Quando você se levantar domingo, você já vai se levantar com aquele rostinho de que tudo pode naquele que te fortalece. É isso que eu quero que você fale. É isso que eu quero que você diga. Que abra a sua boca, porque a tua boca, como eu falei, é bênção. A tua boca define as coisas, mas acredite nisso. Acredite nisso. Então a tua boca é só vitória. E tudo que você disser vai ser para a honra e glória do nosso Deus, que Ele vai fazer acontecer na tua vida, e que você diga glória a Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Então já sabe, não fale palavras negativas. Amém? Fale só palavras de vitória. Só palavra de vitória. Eu quero chamar aqui. Cadê o pessoal que canta e que toca? Desistiram já? Já foram tudo embora, porque vem segunda, já vão usar tudo que aprenderam? Tu tem cara que tudo pode naquele que te fortalece, amém? Graças a Deus. Enquanto vocês cantam, eu vou chamar aqui o meu querido irmão Ataíde.